Bem, pessoal, passando então para a nossa terceira e última parte, que é o estudo de colisões, né? Então, nessa parte, vamos lá, deixa eu passar para vocês aqui. Nós vamos ter o seguinte: conserva-se a quantidade de movimento do sistema, a menos que seja uma colisão com uma parede. Aí você não vai imaginar a parede recuando, mas se for dois objetos, você vai imaginar que ocorre a conservação. Já a energia nem sempre se conserva. Você vai ter uma situação chamada de choque perfeitamente elástico quando ocorre a conservação da energia cinética. Vai ter o que se chama de choque inelástico quando você tem a máxima dissipação. Quando isso acontece? Quando os corpos colidem e permanecem juntos. Se não é nenhuma situação nem outra, então você tem o que se chama de choque parcialmente elástico. Tá? E aí, para você resolver o sistema, vamos imaginar que a gente está falando de dois corpos colidindo, então você tem que contar duas velocidades que você vai ter depois da colisão, de um corpo e do outro. Então, uma equação que você vai usar é a da conservação da quantidade de movimento. A outra é do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição ele é uma razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Se ele for igual a 1, choque perfeitamente elástico. Se ele for igual a zero, o choque é inelástico. Se ele tiver entre o 0 e o 1, é um choque parcialmente elástico. Tá? Bem, além disso, né, você está vendo ali embaixo, tem uma equação, né, que vai dar a energia cinética em função da quantidade de movimento de uma partícula. É a mesma equação que você já conhece, do mv ao quadrado sobre 2, só que aqui, ao invés de falar em função da velocidade, está sendo dada em função da quantidade de movimento. Tá? A demonstração é só você pegar e colocar no lugar dessa quantidade de movimento, mv, e que você vai ver que vai ter a equação que você já conhece antes. Então, pessoal, repare aqui no seguinte: se você montar esse sistema e isolar o V1 linha, você vai obter essa expressãozinha bonitinha que vocês estão vendo aqui. Se isolar o V2 linha, você vai obter a equação de baixo. Dá um certo trabalho matemático fazer isso, mas é só álgebra, né? Eu fiz, tá? Quem gostar de matemática, quiser fazer, fique à vontade, pode conferir, né? Mas o que a gente é muito mais fácil a gente resolver. Isso aí não é para você memorizar isso, pelo amor de Deus. Isso aí é para você pegar e perceber que vai resolver com valores numéricos. Então vai ficar bem mais fácil de fazer isso do que você pegar e ficar resolvendo isso aqui literalmente, tá bom? Mas perceba que tem uma solução. Vamos passar para o exercício que eu acho que vai ser interessante, tá? Então veja, ó, você tem aí um vagão A, né, com uma massa de 10 toneladas, move-se com velocidade de 4 metros por segundo sobre trilhos horizontais, sem atrito, até colidir com outro vagão de 20 toneladas, também em repouso, né, inicialmente em repouso. Após a colisão, o vagão A vai ficar parado. Quer saber qual é a energia cinética final do vagão B. Então, vamos lá, o que a gente vai ter aqui, né? Então, passando aqui para a resolução, vamos ver. Você vai ter que a quantidade de movimento do seu sistema inicial é igual à quantidade de movimento do seu sistema lá no final. Inicialmente em repouso está aquele lá de 10 toneladas. E isso vai ser igual a massa vezes velocidade do primeiro mais massa vezes velocidade do segundo. Só que ele falou que o primeiro vai ficar em repouso. Conclusão, você vai ter aqui que 10.000 vezes a velocidade com que ele vinha, que era de 0,4, é igual à massa do outro, que é de 20.000, né, vezes a velocidade final. Então, a velocidade final do outro vai ser igual a 0,2 metros por segundo. Tá? E ele pergunta qual é a energia cinética final do segundo. Né? Então, essa energia cinética vai ser m2 v2' ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética final vai ser igual a 20.000 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética final vai ser igual a
10.000, estou dividindo por 2, vezes 0,04. Então a energia cinética final é igual a 400 joules. Essa energia é menor do que você tinha antes. Se você calcular qual é a energia cinética inicial do primeiro, é M1V1 ao quadrado sobre 2. Não foi pedido isso. Tá? A energia cinética desse cara é igual a 10.000 vezes a velocidade, que vai ser o 0,4 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aí vai dar quanto? Isso aí vai ser, né, 10.000 vezes 0,4 ao quadrado, né, dividido por 2, você vai ter 800. Então, repare que a energia cinética diminuiu. Tá? Você tinha aqui, ó, no começo 800 joules. Tá? E no final você tem só 400. Ah, mas o que aconteceu? Aconteceu que teve a colisão, conservou a quantidade de movimento, mas não conservou a energia. Tá? O que acontece aqui numa colisão é que você tem a conservação da quantidade de movimento. Pode ou não ter a conservação da energia. Tá? E ó, até para não complicar, deixa eu até apagar aqui, essa parte não interessa. Quer dizer, não foi pedido isso para a gente agora. Tá? Segundo exercício, você vai ter que a massa M1 em movimento retilíneo com velocidade de 8 vezes 10 a menos 2 colide frontalmente com uma outra M2 em repouso. A sua velocidade passa a ser de 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Se a massa M2 adquirir velocidade de 7,5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, ele quer que você determine a massa M1. Então, gente, vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. Então, o que você tem, né? Você quer achar a massa, né, de M1 em função de M2. E aí você tem que a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual à quantidade de movimento final do seu sistema. Tá? Então, você vai ter que M1V1 mais M2V2, isso aí é igual a M1V1' mais M2V2'. Repare que inicialmente você tem que esse corpo 2 ele está em repouso. Tá? Então você vai ficar com a massa do primeiro é de 8 vezes 10 a menos 2, M1 é igual a, aqui no caso eu tenho a velocidade agora vai ser de 5 vezes 10 a menos 2 vezes o M1 mais 7,5 vezes 10 a menos 2 vezes o M2. Portanto, isso vai dar aqui 3 vezes 10 a menos 2 M1 é igual a 7,5 vezes 10 a menos 2 M2. Então, vamos simplificar, né? E você tira que essa massa M1 é igual a 2,5 o M2. Está resolvido. Resposta aí. Tá bom? Último exercício, já estamos chegando já em 1h10 de aula, né? Então, vamos lá. Uma esfera de 3 kg, movendo-se com velocidade constante de 2 metros por segundo, colide frontal e elasticamente com uma outra esfera, M2, igual a 1 kg, inicialmente em repouso. As velocidades imediatamente após o choque em metros por segundo valem, respectivamente, quanto? Então, vamos lá, está aí o exercício e vamos ver o que vai dar isso. Então, o que eu vou resolver? Eu vou resolver um sisteminha de equações, né? Para eu poder chegar aqui na nossa resolução. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de movimento do seu sistema inicial é igual à quantidade de movimento do seu sistema no final. E o coeficiente de restituição, isso é igual a 1, né? Porque ele falou que o choque é um choque elástico. Tá? Então, isso vai dar aqui M1V1 mais M2V2
é igual a M1 V1' mais M2 V2'. E eu sei que V1' menos V2' sobre V2 menos V1, isso é igual a 1. Então eu tenho um sistema. Vamos substituir os valores, né? Então você vai passar a ter, tá? 3 vezes 2. E eu sei que essa velocidade aqui ela é zero. Então aqui também já sei que é zero. Isso vai ser igual a massa, que é 3V1' mais 1 V2'. E aqui embaixo ficou, né, V1' menos o V2' sobre menos 2, isso é igual a 1. Bem, continuando com o nosso sistema, você vai ter então que 3V1' mais V2' é igual a 6, e dessa equação aqui de baixo, você vai ficar com V1' menos V2', isso é igual a menos 2. Se você somar essas equações, você resolve o sistema, e aí você vai obter que 4V1' é igual a 4. Então, o V1' é igual a 1 metro por segundo, né? E se você pegar essa equação, você tem que V1' menos V2' é igual a menos 2. 1 menos V2' é igual a menos 2. E aí você tira que o seu V2' é igual a 3 metros por segundo, né? Então, isso quer dizer que a resposta certa é a resposta A.